Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. A mensagem mais importante que você vai ouvir em sua vida diz respeito a Yeshua, Jesus de Nazaré. E quando olhamos a obra que realizou na primeira vez que ele veio, vemos que ele fez 3 coisas importantes que direcionam a essa única mensagem salvadora conhecida como o Evangelho, a boa nova sobre a redenção. E essas 3 coisas que iremos destacar são a morte, o sepultamento e a ressurreição. Você sabe que estamos estudando o livro de Mateus, e no último encontro concluímos com Mateus revelando sobre a morte do Messias na cruz, como ele bradou em alta voz pouco antes de entregar seu espírito antes da sua morte. E semana que vem vamos refletir sobre a ressurreição e sobre o que iremos estudar na narrativa desta semana, sobre o sepultamento do Messias e a coisa importante, que é como ele foi sepultado. Aquilo que a Escritura prioriza com base na inspiração do Espírito Santo. Aquilo que a Escritura revela para nós sobre seu sepultamento. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Livro de Mateus, capítulo 27. E vamos começar com o versículo 57. E neste versículo 57, veremos que há uma palavra importante, e essa palavra é noite. Em grego, vemos que ela se refere ao caráter hebraico da Escritura. Veja, a palavra em hebraico é que traduzimos por noite, e tem um significado um pouco mais amplo do que compreendemos em português. Quando pensamos em noite, pensamos que o sol já se pôs. Pode ainda haver alguma luz, mas visivelmente está ficando escuro lá fora, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando a palavra noite aparece, está se falando sobre um tempo que começa no final da tarde e vai até quando o sol se põe, até que esteja completamente escuro. Então, aqui veremos um acontecimento que começa logo depois que Yeshua morreu na cruz. Sabemos que ele entregou seu espírito aproximadamente no meio da tarde, às 3 horas. Estamos falando aqui da próxima hora, ou 2 horas depois disso. E o que acontece? Começamos então a ler o versículo 57. Ao cair da tarde, veja, esse é o processo. É o que acontece quando escurece. Ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia chegou e ele se chamava José. Está claro que estamos falando sobre José de Arimateia. Deixe-me te fazer uma pergunta. O que você sabe sobre este homem? Uma coisa que sabemos é que ele era rico. Em segundo lugar, nós aprendemos no livro de Lucas, capítulo 23, que ele era um membro do Sinédrio. Então, não apenas ele era um homem rico, como também era uma pessoa importante, relevante, e fazia parte do conselho do governo do povo judeu. A Escritura diz uma coisa. Muitas vezes as pessoas gostam de tentar falar algo para desacreditar a autoridade da palavra de Deus, mostrando que há coisas que são conflitantes, coisas que não batem. Por exemplo, no Sinédrio, eles relatavam seu veredito sobre as questões por unanimidade. Mas no Evangelho de Lucas, lemos que havia 2 homens, José de Arimateia, sobre quem estamos falando agora, e Nicodemos.
conforme está no texto, estes dois homens no Sinédrio não estavam de acordo com a forma como eles agiam com este veredito. Então, vemos aqui um conflito? De jeito nenhum. O que muitas pessoas não conseguem entender é que o Sinédrio tinha um protocolo. Contanto que houvesse uma maioria, somente depois eles relatavam o resultado, a decisão deles, como uma decisão unânime. Então, havendo um voto a mais do que a metade, era considerado como unânime. Mas, na realidade, não tinha que ser. Era assim que eles apresentavam sua decisão publicamente. Continuando, sobre quem estamos falando? Sobre José de Arimateia e também Nicodemos. Repetindo, estes dois homens não concordavam com este veredito que levava Messias à morte. E por que José de Arimateia não concordava? Bem, vamos ver o motivo bem aqui, onde diz que também ele, veja o quanto está enfatizado, que também ele havia se tornado um discípulo. Da mesma forma que Nicodemos acreditava em Yeshua, assim também aconteceu com José de Arimateia. E sabemos que José fez algo, que leremos no próximo versículo, o versículo 58. Não apenas ele era um discípulo de Yeshua, mas ele agiu com base na fé que tinha, pois ele dirigiu-se a Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Agora, se você estiver olhando neste texto traduzido com base nos textos receptos, que eu acredito que seja o melhor manuscrito grego para o Novo Testamento, eles vão falar que o termo o corpo de Yeshua, vai ser mencionado 3 vezes nesse versículo. E digo que a versão do Rei Jaime é uma boa tradução para você confirmar sobre isso, o que é muito significativo. Algumas das outras traduções não tratam de prestar atenção ao original por causa da redundância. Elas nem sempre mencionam o termo o corpo 3 vezes. A grande maioria relata apenas 2 vezes. Mas no texto original em grego, que são os melhores manuscritos, o termo o corpo do Messias é mencionado 3 vezes. E por que isso é tão importante? Semana que vem, vamos destacar a ressurreição de Yeshua. E da mesma forma, como ele morreu corporalmente naquela cruz, não é que pareceu que ele morreu, seu corpo estava morto. Vamos ver que ele também ressuscitou corporalmente. Por que tudo isso é tão importante? Porque há teólogos que não são fiéis. Eles podem até ensinar isso em universidades e instituições teológicas maravilhosas, de prestígio. Mas, no entanto, só porque eles têm uma posição de prestígio, não significa que eles são homens de fé. Alguns ensinam que foram os ensinamentos do Messias, que parecem tão reais depois da sua morte, que é sobre isso que se trata a ressurreição na Bíblia, que os discípulos deram nova importância para a sua mensagem. Porém, isso não é ressurreição. A ressurreição é que o Messias se levantou corporalmente dos mortos. Olhando novamente no versículo 58, é por isso que nós vemos: este dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Veja, então ele solicitou o corpo de Yeshua. Continuando, Pilatos ordenou que lhe fosse entregue o corpo. Depois de receber o corpo, veja a redundância e a repetição, existe uma ênfase para o corpo. E aqui o corpo diz respeito ao cadáver, ao corpo morto de Yeshua. Além disso, veja o que encontramos no versículo 60, que diz: e ele, estamos falando de José de Arimateia, mas sabemos por meio do Evangelho de Lucas que ele teve a ajuda de Nicodemos, este homem que foi até Yeshua à noite, de forma bem quieta, não querendo que os outros soubessem de sua fé, mas Nicodemos amadureceu em sua fé.
Agora ele está fazendo algo publicamente, pois está ajudando José de Arimateia em público com relação ao sepultamento de Yeshua. E lemos aqui, olhe novamente no versículo 60. E ele o colocou num sepulcro novo, que ficamos sabendo que ele havia aberto. E aqui diz que era em rocha. Então, este túmulo era enorme. Foi cortado e esculpido na rocha. Foi José que construiu este túmulo tão importante. E o que foi que aprendemos sobre José de Arimateia? A primeira coisa que foi dita sobre ele, que ele era um homem rico. Vou te dizer, eu já vi, e conheço túmulos daquela época. E se o túmulo que é tradicionalmente visitado, o túmulo de Jardim, se de fato esse lugar tradicional é, de verdade, o lugar correto, não há motivos para dúvidas. Este túmulo é o túmulo de um homem rico. Ele se encaixa em todas as informações que a Escritura fornece, por meio dos outros relatos do Evangelho, para saber se este é realmente o túmulo, o sepulcro de Yeshua ou não. Mas isso não é importante. O que é importante, e você sabe o que vou dizer, é o fato de que ele realmente morreu e que ele ressuscitou corporalmente, independentemente do túmulo em que estava. Porém, sabemos que o túmulo onde ele de fato estava pertencia a José de Arimateia e que este o havia esculpido na rocha. Continuando, no versículo 60, diz que ele fez algo, fazendo rolar uma grande pedra para a porta do sepulcro. E depois de fazer isso, ele retirou-se. Assim, José, aqui, é aquele que Mateus enfatiza por causa de sua posição de prestígio no Sinédrio. E a propósito, deixe-me compartilhar com você que Nicodemos também era um homem importante. Muitas vezes ouço professores cristãos não lhe dando esse devido valor, embora isso possa até provocar uma pequena tensão. É importante que nós saibamos disso, pois quando olhamos no Evangelho de João, em João capítulo 3, quando Yeshua e Nicodemos tiveram essa importante conversa, sabe o que está escrito? Quando Yeshua falava, e ele estava falando sobre alguma importante tradição, sobre imersão, sobre sepultamento, sobre ressurreição. Quando Nicodemos falava, ele estava confuso com tudo isso. E Yeshua dizia, novamente, se você não usar uma Bíblia que tem uma tradução séria, algumas palavras acabam ficando de fora, porque Yeshua dizia literalmente, e você é o professor de Israel. A maioria das traduções simplesmente diz, você é um professor, não é um, pois o que vemos é um artigo definido aqui. E por que isso é importante? Porque havia um título, e quando se é chamado de o professor de Israel, isso nos diz sobre o importante papel que Nicodemos tinha. Significa que ele era o professor entre os membros do Sinédrio. Ele era um homem de grande reputação, um homem muito inteligente. Mas quando se refere à mensagem do Messias, toda essa instrução não o ajudava a saber as simples verdades com relação ao que falava a palavra de Deus, com relação ao que os profetas previram e ao que Yeshua estava compartilhando com eles. Assim, vemos nesta escritura que, depois de rolar a pedra para a porta do sepulcro, José foi embora. Versículo 61. E estavam ali. Agora, o destaque vai deixar de ser José de Arimateia para ser algumas mulheres. E como vimos na semana passada, na conclusão, vemos repetido novamente que as mulheres vão ser o centro das atenções. Certamente observamos isso com relação ao relato da ressurreição. Quem foi bem cedo até o sepulcro naquele primeiro dia da semana? As mulheres. Tal fato nos faz lembrar, pois como já disse antes, cada vez que as mulheres são destaque em uma passagem bíblica,
O objetivo delas serem o centro é lembrar o leitor de uma coisa que é a redenção. Portanto, entendemos que ele morreu pela redenção. Ele foi enterrado para nossa redenção. E ele vai ressuscitar dos mortos uma vez mais para nossa redenção. Voltemos ao texto, versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e também a outra Maria. E o que elas estavam fazendo? Está escrito que elas estavam sentadas em frente ao sepulcro. Preste atenção. A palavra usada para em frente é provavelmente paralela à palavra mu, em hebraico, que significa em frente de. Ou seja, elas testemunham tudo o que aconteceu. Vimos que elas estavam lá na crucificação. Sabemos que José de Arimateia foi e pediu o corpo do Messias, seu cadáver, para enterrá-lo. E elas estavam lá também. Elas viram tudo com um desejo. E qual seria esse desejo? De acordo com o Evangelho de Lucas, mesmo embora José de Arimateia e Nicodemos tenham preparado o corpo de Yeshua, enterrado seu corpo, ou seja, eles o prepararam e o colocaram no sepulcro, e depois fecharam aquele sepulcro, sabemos que as mulheres viram tudo isso. No Evangelho de Lucas, vemos que ele enfatiza que o tempo estava acabando, pois, como veremos daqui a pouco, esse era o dia da preparação. Agora, quero enfatizar isso porque o dia da preparação é um outro termo usado para Páscoa. A Páscoa é conhecida como o dia da preparação, porque é quando se prepara o cordeiro, aquele que foi oferecido, que seria comido naquela noite, que na verdade já é um novo dia, porque em relatos bíblicos, com o sol se pondo, um novo dia se inicia. Agora, não acredite em professores equivocados que dizem que os galileus observam a Páscoa num dia diferente do povo judeu na Judéia. Este é um falso ensinamento. Em nenhum lugar isso é ensinado. E as pessoas dizem que a Mishnah diz, e saiba o que a Mishnah diz, que é que havia uma diferença não no dia, mas no aspecto de observância. De acordo com a Mishnah, o dia da Páscoa é o 14º dia do mês de Nissan. O dia da preparação era um dia de jejum entre as pessoas de Israel. E nos dias de jejum havia uma disputa. Quem era da Galileia dizia que não se podia fazer nenhum tipo de trabalho quando se estivesse em jejum. Não era baseado na lei de Deus. Mas eles viam isso como uma coisa apropriada a se observar, que era não fazer nenhum trabalho. Mas as pessoas da Judéia diziam que se poderia trabalhar num dia de jejum até o meio-dia. E com relação ao 14º dia de Nissan, as pessoas da Judéia simplesmente diziam que se poderia trabalhar até a hora do sacrifício da Páscoa. Então não havia mudança do dia. Mudava apenas um pouco da prática, daquilo que se faria ou não neste 14º dia. Mas para todo judeu, a Páscoa é no mesmo dia. Agora, observe os textos. Vemos aqui que estas mulheres observavam tudo. E, novamente, de acordo com o Evangelho de Lucas, que oferece informações adicionais, elas observaram a maneira como José e Nicodemos enterraram Yeshua, pois eles se apressaram para colocá-lo no sepulcro antes do alto sábado. Não era um dia de sábado normal, que é o que chamamos de o 7º dia da semana. Ou seja, isso não aconteceu na sexta-feira, mas ao invés, aconteceu no 14º dia de Nissan, que naquele ano tinha que ser uma quarta-feira. Portanto, eles estavam se apressando para colocá-lo no túmulo antes do pôr do sol, porque o pôr do sol seria o 15º dia de Nissan, que era o primeiro dia do pão ázimo, que acontece num alto sábado. Não era o 7º dia da semana, mas era um alto sábado especial, um feriado sabático. De acordo com as leis da observância deste dia, com relação ao trabalho, elas eram as mesmas para o 7º dia, o sábado.
Agora, olhe no versículo 62, onde está escrito, mas, e a maioria das Bíblias diz, no dia seguinte. Mas, na verdade, está escrito, por causa de devido ao dia seguinte, que é depois da preparação. É o que está escrito aqui no versículo 62. E a preparação, repetindo, isso é apenas um outro termo bíblico usado no Novo Testamento para descrever a Páscoa. Continuando, mas por causa do dia seguinte, que é depois do dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. Todos estavam observando este 15º dia do Nissan, o primeiro dia do pão ázimo, quando as pessoas ficavam em casa, ou iam ao templo, ou elas simplesmente ficavam perto de onde se encontravam, de onde observavam este festival. E tudo estava fechado, e era um dia mais quieto. Mas estes fariseus e os príncipes dos sacerdotes estavam preocupados. Por quê? Bem, eles estavam perante Pilatos e diziam, Senhor. E isso é muito importante, pois usaram este termo muito respeitoso, embora existam outros termos que poderiam ter sido usados. O fato que eles usaram justamente este mostra que eles estavam demonstrando grande respeito por Pôncio Pilatos, e eles não tiveram nenhum respeito pelo Filho de Deus. Eles diziam, Senhor, nós lembramos que este enganador, aquele que era um enganador, disse enquanto ainda estava vivo. Veja, eu sublinhei na minha Bíblia isso que estou lendo, porque onde está escrito, ele disse enquanto ainda estava vivo. E por que isso é importante? Pois isso enfatiza que ele morreu. E eles compreenderam isso. Não há dúvidas que o Messias morreu naquela cruz. Então, eles diziam, este enganador, ou seja, Ieshua, ele disse quando ainda estava vivo que, depois de 3 dias, ele ressuscitaria. E estavam preocupados com algo. E o que era? Eles estavam preocupados que algo acontecesse. Eles estavam preocupados que, por ele ter dito que depois de 3 dias ressuscitaria, eles estavam preocupados com seus discípulos, para que não viessem seus discípulos à noite e o levassem. Ou seja, que levassem seu corpo, e que eles dissessem ao povo que ele havia ressuscitado dos mortos. Então eles disseram, a última decepção seria maior que a primeira. E qual foi a primeira? Eles achavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o Cristo. Eles não viam Ieshua como aquele que verdadeiramente havia demonstrado ter sido. E eles estavam preocupados com seus seguidores, com sua mensagem sendo espalhada. Então queriam fazer algo. Veja o que está escrito nos textos. Vamos agora para o versículo 65. Pilatos disse-lhes algo. Ele disse para eles, levem um guarda. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Então, isso lhes deu absoluta liberdade para protegerem o sepulcro de forma que ninguém pudesse roubar o corpo. E quando eles disseram manter o sepulcro em segurança, o que percebemos aqui é que isso aconteceria com a presença de guardas. E sabemos que havia uma guarda romana, que era um sinal para ficar de olho no sepulcro, para que ninguém roubasse seu corpo. Entretanto, eles estavam tão preocupados com esta proclamação da ressurreição que fizeram tudo de acordo com o que sabiam. E Pilatos disse, vocês sabem como fazer isso. Eles fizeram tudo para que não fosse proclamada a sua ressurreição. Assim, olhe no próximo versículo, o último versículo do capítulo 27, que diz, e eles foram e tornaram seguro o sepulcro. Ou seja, eles garantiram segurança ao sepulcro. Como? Na sequência está escrito, selando a rocha. E o que isso significa? Isso também
tem grande significado, pois quando se diz lá atrás que eles garantiram segurança ao sepulcro, isso diz respeito aos soldados. Mas eles fizeram algo mais. Eles colocaram um selo, um lacre da pedra, nessa grande pedra que havia lá. E por que isso é importante? Porque qualquer um que quisesse quebrar o lacre iria violar a lei de César. Ao se quebrar o selo de César, a pessoa receberia uma sentença de morte. Então, quero enfatizar que, quando nós observamos o sepultamento do Messias, vemos que seu corpo foi colocado naquele sepulcro, o que foi ressaltado por 3 vezes. Também sabemos que seu sepulcro estava totalmente selado da melhor forma que as pessoas sabiam fazer 2000 anos atrás. Eles selaram a rocha com uma linha, colocando o selo de César sobre a rocha. Isso era uma ameaça, como se dissesse: não toque nesse sepulcro. As chances de enganar, de impedir o acontecimento, dizendo que ele ressuscitou dos mortos, isso seria impossível. É exatamente isso que está sendo enfatizado com relação ao sepultamento do Messias. Uma vez mais, olhe no nosso último versículo, o versículo 66. E eles foram e tornaram seguro o sepulcro, selando, colocando selo na rocha. E ainda diz, com a guarda, ou seja, com essa guarda romana de múltiplos soldados que trabalhavam em turnos o tempo todo, de forma que ninguém poderia nem se aproximar daquele sepulcro. O que a Escritura está nos dizendo, e com isso eu concluo este episódio, é que o Império Romano, sob o conselho e as solicitações da liderança do Sinédrio, eles quiseram fazer tudo para se certificarem de que não haveria possibilidade que alguém pudesse proclamar que ele havia ressuscitado dos mortos. Esta foi a última coisa que eles queriam que alguém acreditasse e que fosse relatada. Na próxima semana, quando estaremos no capítulo final de Mateus 28, veremos o destaque dado para a ressurreição do Messias e Yeshua. Mas claro que sua morte é importante, pois ele não poderia ter ressuscitado sem antes morrer. Entretanto, é a ressurreição que dá à nossa fé esse poder, essa autoridade, que fala sobre a vida do reino. That speaks about kingdom life. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.